Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Aline, Lucas. Quem mais? Vou esperar o meu amigo Paulo, Ana Luísa, Paulo. Oi, Ana, Oi, Paulo. Boa noite. tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos aí falar um pouquinho da luta, né, em comemoração ao 18 de maio, né, da luta antimanicomial, né, que completa hoje, né, 33 anos, né, de reforma, de movimento. A primeira reforma que nós tivemos, né, foi implantada em 87, né? Então tivemos aí vários marcos importantes. Eu vou falar um pouquinho, tá? Eu sou Ana Paula, sou enfermeira, sou pesquisadora na área da enfermagem pela Faculdade de Ribeirão Preto também. Sou docente do CETEC, né? Moro aqui em Araraquara e tomara aí, né? É um prazer que estejamos juntos, né? De antemão já agradeço o convite do professor Paulo, o convite e a oportunidade da Escola CETEC, né? Que nos cedeu esse espaço, a Aline, diretora, a dona Noêmia, a coordenadora de enfermagem Andréia, tá? Então, desde já eu agradeço aí vocês, tá? Então, o que a gente gostaria de comemorar, de falar, né? O Paulo sempre se envolveu nesse evento de forma presencial, né? E nós, de uma certa forma, né, pelo período que estamos vivendo, nós decidimos fazer aí online para não deixar mesmo, né, Paulo, passar em branco, tá? Então é muito importante que em 87 nós tivemos aí esses dois marcos importantes da luta, né? O primeiro encontro foi o encontro de trabalhadores da saúde mental, né, em Bauru, tá? E o segundo, né, foi a Conferência Nacional de Saúde Mental em Brasília, né? E qual foi o lema, né? Qual foi o tema? Por uma sociedade sem manicômios, tá? Então se envolveram aí diferentes categorias, diferentes associações, né? Família, instituições acadêmicas, né? Vários segmentos aí da área política, e toda a sociedade, né, para entender um pouquinho, né, para vocês entenderem, a gente vai explanar aí ao longo da live, né, eles questionaram o modelo de assistência, né, o porquê desse modelo, né, o porquê dos manicômios, né, então, o porquê que era centrada essa assistência em internações psiquiátricas, né? Então, assim, foi questionado isso, né? Através aí de vários segmentos, tá? Então, é importante também que algumas pessoas, né? O precursor disso, em 89, o Paulo Delgado, que é sociólogo, né? E deputado federal, em seu mandato, ele foi inspirado pelas leis, né? Pelas ideias da doutora Nice da Silveira, né? Tem até um filme. Então ele apresentou aí as ideias e foi extinguindo assim progressivamente, né? De uma forma regulamentada, né? As reformas psiquiátricas, né? Então foi baseado aí nessas ideias, né? Nessa humanização. E é importante a gente ressaltar também que isso na Itália, né, ela é bem desenvolvida de uma forma assim humana, né, de uma forma diferenciada, né, de uma forma um pouco mais aberta,
né? Então, eu acho que é isso que nos traz, assim, hoje, né? Pensando nessa reforma, pensando nessa luta, pensando no território, né? Pensando nessas vivências, né? De uma forma aí humana, né? De uma forma humanizada, tá? Eu vou passar um pouquinho a palavra aí para o Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora e a todos que vão nos assistir posteriormente, né, após essa live, porque ela fica gravada. E é importante, né, a gente ressaltar que essa luta não é uma luta de agora, né? É uma luta que já vem acontecendo há mais de décadas, né? Que deu início aí, como a Ana bem colocou, pelo Franco Basaglia na Itália, né? E aí é sabido que hoje na Itália não existe mais manicômios e não existe mais hospital psiquiátrico. Existem outros equipamentos de saúde, né? De forma comunitária e de forma territorial, né? E aí a Ana colocou muito bem que a precursora desse movimento aqui no Brasil, né, dessa luta aqui no Brasil, se deu por uma psiquiatra muito famosa, né, como a Ana bem colocou, a doutora Nice da Silveira, que é uma psiquiatra alagoana, né, muito preocupada com aquela forma de atendimento, com aquele modelo biomédico centrado apenas na questão da doença, né, e não na pessoa como um todo, como um ser humano, né, como um sujeito sistêmico, né, onde ele é um ser biopsicossocial e espiritual também, né? Então, muito pertinente a fala da minha amiga Ana, mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Então, eu me chamo Paulo Lima, eu tenho uma honra de ser psicólogo do CAPES 2 de Araraquara, que é o Centro de Atenção Psicossocial 2, que a gente tem aqui na cidade, e também tenho o privilégio de fazer parte da família CETEC, né, onde eu ocupo duas disciplinas, né, a cadeira de duas disciplinas, a disciplina de humanização nos cursos da área da saúde e a disciplina de saúde mental também na área da saúde, mais especificamente no curso de enfermagem, né? E também eu gostaria de falar para vocês que essa data de hoje, ela tem dois marcos importantes. Ela tem esse marco que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, mas ela também é uma data que também é importante a gente lembrar aqui que hoje é o dia de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, imagina aí o peso que tem essa data e a importância que tem essa data, né? Entre duas situações aí que são extremamente importantes para a gente discutir e para a gente refletir. Né? Então, eu também gostaria de fazer os agradecimentos agora de forma inicial, agradecer de forma especial ao CETEC, né, em nome da dona Noemi, que é a mantenedora aqui na cidade de Araraquara. Também gostaria de agradecer a Aline, que é a diretora da escola, que está sempre nos apoiando, está sempre nos incentivando, assim como a Andréia também, né, como a Ana bem colocou, né, em outros momentos também, é importante ressaltar, né, que essa luta aí, né, a gente recebe o apoio de todos da escola, e aí a Andréia, enquanto coordenadora do curso, também nos apoia, assim como o pessoal da secretaria e os nossos colegas professores, o qual, né, compõe toda essa família CETEC. Também gostaria de agradecer a Inova Pizza Delivery, na pessoa de Julian e Sabrina Brito, ao Charmoso Burger, né, a esquina mais charmosa de Araraquara, e a Autoescola Central, né, através da pessoa do José, que sempre nos apoiou nos simpósios de saúde mental, que se não estivéssemos passando por essa situação de pandemia, esse ano a gente estaria realizando o quinto simpósio de saúde mental de Araraquara e região de forma presencial. Mas como não foi possível, então a gente resolveu fazer esse ato simbólico virtual para que essa data
não passe em branco. E também, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria também de agradecer a todos os profissionais que laboram na área da saúde mental aqui de Araraquara, sobretudo os serviços especializados que Araraquara tem. Né? Araraquara tem bastante equipamentos super importantes no tratamento, né, das pessoas em sofrimento de saúde mental. Então, aqui na cidade, eu gostaria de agradecer também aos profissionais do Espaço Crescer, ao Centro de Referência do Jovem e do Adolescente, ao CRAS-MAA, que é o Centro de Referência Ambulatorial de Saúde Mental, ao CAPS-AD, que a gente tem aqui na cidade, né? Eu gostaria de fazer até um agradecimento bem especial na pessoa da Patrícia, que é uma técnica de enfermagem, muito envolvida no seu trabalho, assim como todos os outros profissionais, mas é uma defensora ferrenha, né, dessas questões e uma defensora ferrenha do nosso simpósio de saúde mental. De forma bastante especial e carinhosa, também eu gostaria de agradecer ao CAPES 2 de Araraquara, que é o Centro de Atenção Psicossocial, a toda a equipe, desde os psiquiatras que lá trabalham, os meus colegas psicólogos, TOs, as assistentes sociais que já passaram pelo CAPES, né, a Marisa Albino, né, a Marisa, a Maísa Naia, então são pessoas que compõem aí e que já passaram, né, pelo nosso centro de atenção. Também gostaria de agradecer de forma especial a Gislaine, que é gerente de saúde mental aqui do município de Araraquara, e a pessoa do Edson Rodrigues, que é o coordenador executivo da atenção especializada aqui na Prefeitura de Araraquara. Além de agradecer de forma extremamente especial a minha amiga e companheira de trabalho, a Ana Paula, né? Quando eu pensei em fazer esse evento, eu falei, eu não posso fazer isso sozinho, porque a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha, né, em uma equipe, então a gente está sempre se apoiando um no outro, então não seria justo, né, eu estar sozinho num momento tão importante quanto esse, porque no nosso dia a dia de trabalho a gente não trabalha sozinho. Então, Ana, muito obrigado, né, pela sua participação e pela sua contribuição muito especial nesse debate, nessa reflexão de hoje. E aí é importante, para eu finalizar essa fala para a Ana retomar, é importante a gente lembrar que a principal meta, né, desse movimento da luta nacional antimanicomial é exatamente o fim de todas as instituições manicomiais, né? Sobretudo os manicômios, que hoje a gente sabe que já não existem mais manicômios, né? Existem os hospitais psiquiátricos, mas como a Ana bem colocou, os leitos em hospitais psiquiátricos, pelas políticas públicas, eles vêm reduzindo aí de forma progressiva e significativamente, aí a gente vai explicar um pouco o porquê, né? Quando a gente for falar dessa RAPS. E aí esses serviços vêm para quê? Com substituição, né, daquele serviço que era fechado, ou seja, das internações psiquiátricas, seja em manicômio, seja em hospital psiquiátrico, para redirecionar para esse novo modelo de atenção psicossocial, que é um modelo de forma aberta, né, e de forma territorial, comunitária e territorial, ou seja, o paciente ele precisa e ele tem o direito de fazer o seu tratamento, né, na sua comunidade e um tratamento que a gente chama de base territorial e comunitária. E aí não só os pacientes entram nessa questão do tratamento, isso que é importante a gente enfatizar. Uma vez que o paciente ele inicia um tratamento num equipamento como, por exemplo, o CAPS, ou esses equipamentos que eu acabei de falar para vocês, necessariamente a família também ela é inserida, porque essa família ela precisa ser tratada também, ela precisa ser ouvida e ela precisa dividir, ter um espaço para ela dividir esse fardo, que é um fardo muito pesado quando a gente tem alguém em sofrimento mental, sobretudo alguém em sofrimento mental em situação de crise ou em situação de surto psicótico. Então é isso. Eu vou passar a palavra aí para a Ana, para a gente dar continuidade, e à medida que a Ana for falando, a gente vai intervindo, eu com ela comigo, e a gente vai fazendo essa dobradinha aí. Então, Ana, é com você, tá? Obrigado, Ana. Imagina. Obrigado aí novamente, né?
para mim é uma honra poder participar dessa live, de poder aí a gente estar junto, né, junto com os nossos colegas, né, junto com os alunos. Isso é muito importante, né, para nós, principalmente agora, nesse momento. É bem prazeroso estar aqui e poder aí falar um pouquinho, né, poder contar um pouquinho, né. Então, eu acho que vale lembrar também, né, que essa questão que você colocou da humanização, né, a gente fala muito do paciente, mas é muito importante a gente pensar aí na humanização juntamente no trabalho com a família, né? Então, eu acho que a gente precisa concretizar isso de alguma forma, lutar, né, resistir, né? Para isso mesmo que a gente está aí atuante, né? A gente precisa concretizar aí ao longo do nosso atendimento, né? De todos os períodos aí que estivermos com o paciente, mas é importante também que a gente acolha a família, tá? Então, hoje vale lembrar, né, que a política ao longo dos anos, né, a política de saúde mental, álcool, drogas, né, ela vem se concretizando através aí de alguns marcos, né, graças à luta antimanicomial, né, e hoje ela completa 33 anos de resistência, né, o fechamento de quase da metade dos leitos em hospitais psiquiátricos, né, mais de 50 mil em 2002, né, e cerca de 26 mil em 2014. Então, o que a gente precisa pensar, o que eu gostaria de trazer até, né, numa de nossas conversas, né, eu até disse ao Paulo, nossa, em 93 eu fiz estágio, né, num determinado hospital psiquiátrico enquanto estudante, né, de enfermagem, e a gente via muitos casos, né, que aconteciam antigamente, né, que às vezes se internava por conta de herança, né, por conta de brigas de família, né, porque a pessoa tinha passado por um momento difícil e aí acabava se internando, né, em hospitais psiquiátricos, né. Então, hoje, né, isso já mudou um pouco, né? A gente precisa pensar nessa resistência, a gente precisa lutar, continuar lutando, né, para que isso não fique aí parado, né? A luta precisa continuar. Né? Então, o que aconteceu também? Né? Aconteceu a implementação da rede de atenção psicossocial, que o Paulo vai explanar bem, que são os RAPs, né? E através da portaria 3.088, que foi instituída em 2011, né, para as pessoas com sofrimento aí, ou transtorno mental e com necessidades decorrentes aí de uso de drogas, né? A criação de mais de 2.000 centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, né? 56 unidades de acolhimento cadastrada, né? Então, um outro fato importante que até a gente vê aqui na cidade de Araraquara, né? Foi a questão do acolhimento de ex-moradores de hospitais psiquiátricos, né? Nós já temos uma vivência aqui em Araraquara de uma casa, né? De ex-moradores de hospitais, né? Então, é muito importante que a gente traga isso, né? Que a gente traga isso, que a gente continue lutando, que a gente continue resistindo, né? A importância aí de não trancafiar aí os pacientes, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Então, outra coisa também que eu gostaria de ressaltar que foram aí mais de 1.166 leitos de saúde mental cadastrados em hospitais gerais, né? Então, a gente vive aí num processo de luta, né? Num processo de luta por uma sociedade sem manicômios, né? Que depois eu vou falar um pouquinho aí dessa questão dos grupos de atendimento. Como que a gente vive um pouco hoje essa realidade, né? Na prática, né? Vou falar um pouquinho dessa questão da equipe,
né, de como nós aí trabalhamos com esse paciente, né, como a gente trabalha, como eu vejo, né, como eu estudo, né, esses comportamentos, como eu vivencio esses comportamentos, né, através aí das oficinas, né, terapêuticas, né, então a gente vai ao longo aí do período a gente vai falar um pouquinho disso daí. É com você, Paulo. Obrigado, Ana. É importante a gente lembrar que não existe saúde mental sem projetos de lei, né? Então, na Itália, quando o Basaglia deu início a todo esse movimento, se o Basaglia não tivesse o apoio das políticas públicas para transformar, né, tudo aquilo em um projeto de lei, se não estivesse uma lei para, né, para embasar as ideias do Basaglia, nada disso seria possível. E aqui no Brasil também não foi diferente, como a Ana colocou, né? Então, em 1989, o nosso saudoso Paulo Delgado, né, que é sociólogo de formação, e no primeiro mandato dele, de deputado federal, ele, inspirado, né, como a Ana colocou, pelas ideias da Anice da Silveira, ele apresentou um projeto de lei, onde esse projeto de lei tinha o objetivo de quê? De extinguir progressivamente os manicômios, tá? E essa lei, ela também vem ao encontro do quê? Da regulamentação da internação psiquiátrica, que antes essas internações psiquiátricas elas eram feitas apenas de forma compulsória, tá? E aí é sabido que hoje, não que a gente seja contra as internações e não que a gente seja completamente contra os hospitais psiquiátricos, né? Mas a gente precisa fazer de uma forma mais humana, né? E os hospitais psiquiátricos também eles precisam ter um atendimento mais humano, uma hospedagem que seja mais confortável, não como era antigamente. Então, tudo isso que vem acontecendo ao longo desses 33 anos aí, não é uma ideia que foi criada e ela ficou solta, é uma ideia que foi criada, porém, ela foi embasada através, né, de um projeto de lei que deu início em 89, né, mas só bem mais na frente, praticamente depois de uma década, que esse projeto de lei foi adequado, foi aí aprovado, né, que é a Lei 10.216. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? Então é importante a gente saber disso. E aí o projeto de lei, né, do deputado Paulo Delgado, ele se fundamentava em três grandes pilares que ia estruturar, né, essa lei que foi criada para a gente. E aí o primeiro pilar, né, seria o primeiro pilar ele vai impedir o quê? A construção ou a contratação de novos hospitais psiquiátricos pelo poder público. Então, a gente vê que é um pilar extremamente importante. E aí, o segundo pilar seria prévia o redirecionamento dos recursos públicos para a criação de recursos não manicomiais, que é aí onde entra a RAPS, que a gente vai falar de todos os equipamentos que a gente tem dentro da RAPS, né? E aí o terceiro pilar, que é também extremamente importante, ele obrigava a comunicação das internações compulsórias ao Poder Judiciário. Na minha prática aqui em Araraquara, né, de mais de 10 anos de CAPS, quando eu entrei no CAPS, tinha muitas internações compulsórias, né? E aí, em discussão e em construção aí de um novo olhar, juntamente com outros equipamentos, né, do judiciário, sobretudo a questão da promotoria pública e de outros órgãos, né? A gente foi pensando que não poderia ser apenas dessa forma, as internações compulsórias. E aí a gente tem as internações voluntárias, a gente tem as internações involuntárias, e aí, em último caso, esgotado todos os recursos terapêuticos, aí é que a gente passa para uma internação compulsória. E aí é sabido, gente, que a internação, a gente, enquanto CAPS, enquanto serviço de saúde mental,
a internação ela é o último recurso terapêutico. Uma vez esgotando todas as possibilidades ambulatoriais e a gente não dando conta daquele caso, aí é que a gente parte para uma internação, seja ela voluntária, involuntária, ou uma internação compulsória. E aí cabe lembrar também que a internação ela é feita no sentido da gente proteger a vida daquele paciente. Então, ela de fato só vai acontecer se o paciente estiver colocando em risco a vida dele ou se ele estiver colocando em risco a vida de terceiros, né? Então, não é uma coisa que é feita aí aleatoriamente, mesmo muitas vezes a família nos procura já querendo internar de imediato, e aí a gente breca essa família fazendo um acompanhamento com ela para mostrar que existem recursos extra-hospitalares e que a gente vai manejar esse caso aí no território, né? Então, assim como o processo do movimento da reforma sanitária, que aconteceu também ali, bem junto do período aí do início da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica aqui no Brasil, ela resultou o quê? Na garantia constitucional da saúde como um direito de todos e dever do Estado, né? Através de quê? Através da criação do Sistema Único de Saúde, o qual a gente tem hoje, e que recentemente foi muito bem cogitado aí em extinguir, né, esse direito que a gente tem, que é um direito constitucional, né? Por isso que a gente precisa brigar, a gente precisa lutar para que o SUS permaneça no nosso meio, porque o SUS vem desenvolvendo um trabalho fantástico aí para a população, independente de ser dessa população alguns terem dinheiro ou não, mas todos passam pelo SUS. Eu posso ser milionário, andar de helicóptero. Se o meu helicóptero cair, né, quem que vai me resgatar? Né, o pessoal do SAMU, que é um serviço, né, prestado pelo SUS. Então, é de todos, né? E aí esse movimento da reforma psiquiátrica, ela resultou na aprovação da Lei 10.216, que ela foi aprovada em 2001. Então, veja aí a resistência que existe. O projeto de lei foi apresentado em 1989, mas só em 2001, né, que, de fato, ele veio ser aprovado. E aí, essa lei, ela vem aí trabalhar com dois viés. Primeiro, ela trata da proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais, seja uma pessoa com transtorno mental sem o uso de substância psicoativa, ou seja, sem o uso de álcool e drogas, ou seja, uma pessoa em sofrimento mental que desenvolveu em decorrência do uso de álcool e outras drogas. Então, essa lei ela serve para garantir o direito de todas essas pessoas e de todos nós que, se porventura, em algum momento, a gente precisar de um atendimento como esse. E aí, o outro viés dessa lei, ela vem para quê? Para redirecionar um novo modelo de assistência e de tratamento às pessoas em sofrimento mental, que antes esse tratamento ele era ofertado apenas através das internações em manicômios e através das internações psiquiátricas, e com esse novo redirecionamento aí, cria-se a questão da RAPS, né? Então, esse marco ele vai estabelecer o quê? A responsabilidade do Estado no desenvolvimento de políticas públicas de saúde mental no Brasil, através do quê, gente? Através do fechamento dos manicômios e através do fechamento dos hospitais psiquiátricos, que muitos hospitais psiquiátricos foram fechados aqui no Brasil, e os que ainda existem estão diminuindo aí a quantidade de leitos ofertados, exatamente porque a gente tem esse novo modelo de atenção psicossocial aí no território e de forma comunitária, né? Então, é importante a gente embasar o nosso trabalho, que a gente não trabalha através de coisas que a gente cria em nossa mente, mas a gente trabalha baseado em legislações e em projetos de saúde pública. Então, não é algo da nossa cabeça. E aí, nesse sentido, né, a implementação da RAPS, e a RAPS, essa sigla quer dizer Rede de Atenção Psicossocial,
ela vem para quê? Né? Nesse momento de luta antimanicomial, do movimento da reforma psiquiátrica, ela vem exatamente para consolidar diferentes estratégias e serviços de saúde mental, né, que historicamente foram construídos a partir de experiências nos municípios e nos estados brasileiros, que é o que a gente tem hoje em todo o Brasil, esses novos equipamentos. Então, nessa perspectiva, é importante a gente conhecer um pouco as diretrizes da RAPS, né? E aí, dentro das diretrizes gerais da RAPS, ela vem exatamente para confirmar o quê? Confirmar esse novo modelo de atenção, baseado no atendimento comunitário, baseado no atendimento territorial e baseado na diversificação dos equipamentos que vão trabalhar e prestar o serviço, o tratamento a todas as pessoas que necessitarem. E, com isso, garante-se o quê? Gente, garante-se o respeito, né, aos direitos humanos, aos direitos que essas pessoas também têm. Né? Ao longo da minha vivência, eu cheguei a sair com um paciente para fazer um RG, que um paciente com mais de 50 anos de idade até então não tinha um RG. Então, tudo isso é humanização e tudo isso é garantia de direito. E aí, quando a gente fala de RAP, Rede de Atenção Psicossocial, a gente tem aí 12 diretrizes, mas eu e a Ana, a gente chegou à conclusão de que a gente vai refletir um pouco apenas de 5 diretrizes que a gente acha que são importantes, assim como as outras são, mas essas 5 que a gente vai falar aqui um pouco, ela é de extrema importância também. Que a primeira diretriz da RAPS é o respeito aos direitos humanos, né? Garantindo o quê? A partir do momento que eu respeito o direito do paciente, eu estou garantindo o que a esse paciente? A gente, enquanto equipe de saúde, a gente garante a autonomia desse paciente e a gente garante a liberdade dessas pessoas que por muitos anos foram aí restringidas e enclausuradas nos manicômios e nos hospitais psiquiátricos, né? Haja vista que tem pessoas que estavam internadas em hospitais psiquiátricos há mais de 30 anos de vida aí, e como a Ana bem colocou, aqui em Araraquara, graças a Deus, a gente já tem um equipamento de saúde, né, chamado residência terapêutica, né, que são os serviços de residência terapêutica, que aqui na cidade a gente tem a RT1, que essa RT1 é exatamente para pacientes que têm uma certa autonomia, mas precisa de um cuidado de perto, mas ele tem a autonomia, se for trabalhado com ele, a autonomia de cuidar da própria casa, de cuidar dos seus pertences, tem autonomia de ir a um supermercado, de ir a uma pastelaria, de ir a um shopping, né? Então, a gente trabalha bastante nesse sentido. Então, a gente tem a RT1, que é a residência terapêutica aqui, e a gente está em processo aí de implementação da RT2, a residência terapêutica 2, que são para aqueles pacientes que estão em situação de internação a um longo período aí de sua vida, mas que hoje, em decorrência de outras doenças, né, seja doença orgânica ou não, essas pessoas elas já não têm mais aquela autonomia de se autocuidar e precisa, né, do apoio e do cuidado 24 horas de uma equipe de saúde especializada. E aí a segunda diretriz é o combate a estigma e a preconceitos, né? Por isso que esses leitos, os leitos em hospitais psiquiátricos, eles vêm fechando de forma progressiva, porque o objetivo e o que a própria RAPS coloca é que quando existir uma necessidade de uma internação psiquiátrica, quando esgotado todos os recursos terapêuticos no território, esse paciente ele tenha o direito de ser internado em um hospital geral. E aí, quando a gente fala de estigma, gente, é importante a gente pensar, eu vou relatar de forma bem sintética uma experiência que eu passei em 2004, depois de uma perda por morte de uma pessoa extremamente significativa na minha vida. Eu entrei num estado de loucura mesmo, onde eu pensei em suicídio, onde eu tentei suicídio, onde eu saí de Araraquara para Bauru
a pé, né, com pensamento extremamente negativo. Na época, eu trabalhava de garçom em uma empresa chamada Empada Brasil, e o meu chefe e a esposa dele, diante daquela situação, me ajudaram, levando em um médico especialista, um psiquiatra, e o psiquiatra falou: olha, a gente precisa internar, né, para tirar o Paulo dessa situação de risco. E aí o meu chefe não permitiu que isso de fato acontecesse, e aí eu acabei fazendo o meu tratamento aqui. Por que eu estou falando isso, gente? Eu, enquanto estudante do quarto ano de psicologia, se eu fosse internado em um hospital psiquiátrico, como seria a minha carreira posteriormente? Vocês acham que alguém ia me procurar? Né? Então, existe um estigma. Por quê? Paulo é louco, né? Ele foi internado no hospital psiquiátrico. Então, o meu chefe, ele teve esse cuidado, né, para que não acontecesse isso comigo, para eu não ser rotulado e estigmatizado, porque eu tinha uma vida toda pela frente, por mais que eu tivesse despedaçado naquele momento, mas eles vislumbravam aí esperança e que eu ia sair daquela situação. Então, a questão do preconceito aí, ela é de forma escancarada, ela não é velada, então a gente precisa tomar cuidado, e aí, nesse sentido, a RAPS vem, né, exatamente propor esses novos equipamentos e uma internação em hospital geral, pensando também nessa questão aí do preconceito e na questão dos estigmas, né, que é bem presente, infelizmente, até hoje. E a terceira diretriz seria a atenção humanizada e centrada nas necessidades daquele paciente que a gente vai atender e na necessidade daquela família. Então, não é uma necessidade da instituição. Então, eu vou montar um projeto terapêutico baseado nas minhas necessidades enquanto profissional? Nunca, jamais isso pode acontecer. Esse projeto terapêutico singular ele tem que ser construído com o paciente, porque ele aqui ele tem voz e ele tem vez, e ele tem que ser construído juntamente com essa família, exatamente porque ele precisa satisfazer a necessidade do paciente e a necessidade da família, e não a minha necessidade. Né? Então, se eu me sinto limitado, que eu procure me aprimorar, que eu procure estudar, né? Que eu procure participar de eventos, porque eu vou trabalhar para o paciente. Eu sou um trabalhador do SUS, tá? Eu não sou um trabalhador de uma rede privada onde eu faço o que eu quero. Né? Então, a gente precisa se instrumentalizar nesse sentido, tá? E a quarta diretriz seria o desenvolvimento de atividades no território que favoreça o que, gente? Que favoreça a inclusão social desse paciente, com vistas à promoção da autonomia e ao exercício de sua cidadania. Então, quando a gente fala do desenvolvimento de atividades no território, é sabido que em todos os bairros da cidade, a gente tem as unidades de saúde da família e a gente tem os centros comunitários de saúde. Então, assim, esses equipamentos da atenção básica, eles desenvolvem também atividades direcionadas para a questão da saúde mental. Então, eles fazem grupo de caminhada, eles fazem grupo de artesanato, né? Eles fazem grupo de saúde mental ali no território com uma retaguarda do quem? Dos centros de atenção psicossocial através do matriciamento em saúde mental. Então, a gente ajuda, a gente do serviço especializado, a gente tem a obrigação de instrumentalizar esses profissionais da atenção básica que estão lá nos postos de saúde, né, para que eles consigam desenvolver esse tipo de atividade de atendimento no território de abrangência daquele paciente. Né? E aí, com isso, a gente acaba fomentando o exercício da cidadania para esse paciente. E aí, quinta e última, que a gente vai falar hoje, das diretrizes, seria a promoção de estratégia de educação permanente. Então, a gente, enquanto serviço especializado, né, a gente precisa desenvolver estratégias para que a gente possa estar sempre se aprimorando permanentemente, porque as coisas elas vão se modificando e a gente precisa acompanhar.
E se a gente é do serviço especializado, a gente precisa se instrumentalizar mais ainda, porque a gente tem a obrigação de dar conta desse paciente, dessa família, e a gente tem a obrigação de ajudar os nossos colegas profissionais que estão lá na atenção básica, né? E aí, nesse sentido, a rede de atenção psicossocial, ela está presente nos seus mais diversos equipamentos da saúde e nas mais diversas hierarquias, né? Seja no setor primário, seja no setor secundário e seja no setor terciário. E aí, vou falar do primeiro equipamento aí, do setor primário, que seria na atenção básica, né? Então, o que que a gente tem de serviço de saúde mental e de serviço de saúde geral como um todo preconizado pela RAPS? A gente tem atenção básica, né? Nas instituições de estratégia ou unidades de saúde da família e no centro comunitário de saúde, né? Que seria a unidade básica de saúde. A gente tem também, dentro da unidade básica de saúde, a gente tem o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde tem profissionais especializados que vão instrumentalizar esses profissionais da atenção básica, né? Seja através de cursos, seja através de atendimentos de consultas compartilhadas, seja com o médico psiquiatra, seja com o enfermeiro, seja com o técnico de enfermagem. A gente tem as visitas domiciliares compartilhadas também, junto com o pessoal do NASF, o pessoal da atenção básica, e muitas vezes também a gente do CAPS, junto com o pessoal da atenção básica e, em alguns momentos, também junto com o pessoal do NASF. A gente tem também, como equipamento da atenção básica inserido na RAPS, a gente tem o consultório de rua, que aqui em Araraquara a gente ainda não tem, mas estamos em vistas daí de que isso aconteça, mas nas cidades grandes aí a gente já tem um consultório de rua, como por exemplo em Campinas, em São José dos Campos, em São Paulo, onde o pessoal faz um trabalho de abordagem dessas pessoas na rua, né, para que essas pessoas venham iniciar aí um tratamento em saúde mental, mas sem ser de forma agressiva, né? Então, a gente vai criando laços afetivos com essas pessoas que estão aí em situação de rua e que são portadoras de transtornos mentais, seja em decorrência de álcool, droga ou não. Desculpa, meu filho está chegando do trabalho agora, né? Então, o local de passagem era aqui. E, além disso, a gente tem os centros de convivência e cultura, né? Que aqui em Araraquara a gente ainda não tem, mas, se Deus quiser, mais adiante, espero que os políticos pensem em políticas públicas que venham contemplar aí esses centros de convivência e de cultura para que esses pacientes também tenham um novo espaço aí para transitar de forma digna. E aí o segundo seria a atenção de urgência e emergência, que aí a gente tem o SAMU, né, que quando a gente necessita de um transporte para levar esse paciente para uma internação, seja voluntária, involuntária ou compulsória, a gente vai entrar em contato com o SAMU e a gente vai articular essas ações juntamente com o SAMU. Além disso, a gente tem a UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, que está dentro da atenção de urgência e emergência. Então, aqui é importante a gente fazer uma fala bastante explicativa, porque ainda existe uma resistência um pouco grande no Brasil aí como um todo, né, das unidades de pronto atendimento, muitas vezes receber esse paciente que está em situação de crise, sobretudo quando a cidade tem CAPS. Então, muitas vezes eles pensam que o paciente está em crise, se tem um CAPS, esse paciente ele tem que ser atendido lá no CAPS, mas não é bem assim. O CAPS vai atender o paciente em crise, aquele paciente que já faz parte daquele serviço. Se é um paciente que não faz parte do serviço, ele tem direito, por lei, a utilizar o serviço de urgência e emergência, né? Onde lá ele vai ser atendido e ele vai ser o quê? Redirecionado para o início do tratamento dele, né? Se estiver colocando em risco a vida dele ou a vida de terceiros, talvez como conduta seja melhor uma internação voluntária ou involuntária aí para tirar esse paciente de uma situação de risco, e se não, esse paciente ele vai ser medicado, ele vai ser acalmado e ele vai ser direcionado para o CAPS e para os outros serviços, como eu citei,
da atenção especializada, dependendo daí da demanda desse paciente. Então, o serviço de urgência e emergência, ele é para todo e qualquer cidadão, inclusive para os nossos pacientes que sofrem de transtorno mental, né? E aí, nesse sentido, a gente vai para o terceiro, né, que seria a atenção residencial de caráter transitório, que é preconizado muito bem pela RAPS, que são as unidades de acolhimento, que nas cidades grandes aí existem. Aqui na cidade, a gente ainda não tem um serviço de residência de caráter e de acolhimento na saúde, mas a gente tem no serviço social. Então, o serviço social aqui de Araraquara, a gente tem o Centro POP, né, onde acolhe pessoas em situação de rua, seja ela com transtorno mental ou não, e a gente tem a casa transitória aí também, mas a gente ainda não tem um equipamento aí de acolhimento nesse sentido aí para as pessoas em sofrimento mental. Talvez seja uma política pública aí bem interessante de se criar e de ser implementada aqui na cidade. Então, os serviços de atenção em regime residencial, que aqui na cidade a gente ainda não tem, eu vou falar do serviço de residência terapêutica, mas que está embutido aí em um outro viés. E aí, o quarto, a gente tem a atenção hospitalar, né, que a gente vem lutando aí para que se tenha leitos em hospitais gerais, para que esse paciente, em uma situação de crise, né, ele possa ser encaminhado, né, para um tratamento hospitalar, mas em um hospital geral. Aqui na cidade, a gente também ainda não tem leitos em hospital geral, não temos leito na Santa Casa. Mas, se eu for rico e tiver dinheiro, tiver Unimed, se eu tiver uma crise aí, provavelmente eu vou ser internado no Hospital São Paulo porque eu tenho dinheiro. Aí existe sim o leito para aqueles que têm um poder aquisitivo melhor. Mas, infelizmente, para a gente, né, e para a grande maioria da sociedade, hoje aqui em Araraquara a gente ainda não tem leitos em hospital geral. Mas é sabido que nas redondezas a gente tem. Então, a gente tem um hospital chamado Hospital Malzone, em Matão, que hoje já oferece leitos, né, para pacientes aí em crise, em decorrência de sofrimento mental, em hospital geral. E em São Carlos, a gente tem o Hospital Escola, né, da UFSCar, que acolhe também esses pacientes em situação de sofrimento mental quando estão em crise. E aí, quando essas pessoas, né, cumprem o seu tratamento em um desses hospitais, que hoje em dia a pessoa ela não passa aí muito tempo internada, essa pessoa ela é direcionada e redirecionada, na verdade, para o serviço de saúde mental, conforme a idade do paciente, conforme a situação, aí a patologia desse paciente. E aí, nessa perspectiva, a gente tem o serviço hospitalar de referência. No caso, aqui na cidade, a gente tem esse hospital de referência, a gente tem o Hospital Caibachuta, que desenvolve um trabalho bem bacana aqui na cidade, né? Um trabalho também de forma mais humanizada, além do tratamento, né, que eles oferecem lá, eles têm também uma oficina de trabalho, né? Oficina produtiva de trabalho, tem a oficina de atividades de vida diária, onde acolhe esses pacientes. Então, o Caibá Schutter, que é o hospital psiquiátrico que a gente tem aqui na cidade de referência, ele é referência para Araraquara e para outros municípios aí em torno de Araraquara. E aí, o quinto, como estratégia de desinstitucionalização, a gente tem os serviços de residência terapêutica, como eu falei para vocês, que aqui a gente tem a RT1, e logo, logo vai ser implementada aí a RT2. Existe essa diferença aí, como eu falei para vocês. A RT1 é para pacientes que têm autonomia, mas necessita aí do cuidado de uma equipe, e a RT2 para aquele paciente que não tem autonomia nenhuma e que vai precisar de uma equipe aí especializada, né, para acompanhar esses pacientes 24 horas. Além disso, dessa perspectiva de estratégia de desinstitucionalização, a gente tem o programa de volta para casa, né, como a Ana colocou lá no início, e esse programa ele é exatamente voltado para as pessoas que estavam internadas em hospitais psiquiátricos,
por longos anos da sua vida, e aí esse programa vem para quê? Para dar uma ajuda de custo, uma ajuda financeira para que esse paciente ele retorne aí para o seu seio familiar, para o seu núcleo familiar, ou se ele tiver uma autonomia e se a gente fizer um trabalho aí muito bem feito com esse paciente pode utilizar esse recurso para alugar uma casa e aí dar continuidade à sua vida com a retaguarda aí de nós profissionais dos serviços especializados e da atenção básica. E aí, o sexto e penúltimo, a gente tem as estratégias de reabilitação psicossocial, que são as iniciativas de geração de trabalho e renda, que isso pode ser feito nos equipamentos especializados, né? Que isso ajudaria bastante o paciente. À medida que a gente cria uma iniciativa, um projeto aí de geração de trabalho e renda, esse paciente ele vai se sentir cada vez mais valorizado, porque é através do próprio trabalho dele que ele vai dar conta de dar continuidade à sua vida, que ele vai dar conta de alugar uma casa, de comprar os seus móveis, de comprar a sua comida, pagar a sua água, a sua energia. E aí é sabido, gente, que o trabalho ele dignifica a gente. Então imagina aí o quanto que esse paciente vai se sentir digno diante do dinheiro que ele está recebendo com o suor do trabalho dele, né? E aí a gente tem também os empreendimentos nessa perspectiva solidários e de cooperativas sociais, que todo e qualquer CAPS pode estar criando uma cooperativa, seja uma cooperativa social, seja uma cooperativa de trabalho e geração de renda. E aí, por último, né, que eu gosto muito de falar, mas está dentro da minha fala, e logo em seguida a minha querida amiga Ana vai falar um pouco aí da atuação da equipe de enfermagem dentro dos CAPs. E aí, voltando aqui, né, nesses equipamentos aí da RAPS, né, a gente tem os serviços de atenção psicossocial de estratégia, que a gente chama, que são os centros de atenção psicossocial em suas mais diferentes modalidades. Então, a gente tem o CAPS 1, que é para a cidade de até 70 mil habitantes, cidades pequenas, né, onde vai trabalhar com o tratamento de todo e qualquer paciente com transtorno mental, seja em decorrência de álcool, drogas ou não, né? A gente tem o CAPS 2, que é o CAPS do qual eu trabalho aqui na cidade de Araraquara, né, onde a gente trabalha com pacientes de 18 anos acima, em sofrimento mental, que não seja em decorrência do álcool, ou se for em decorrência do álcool, esse paciente ele não pode estar em uso, porque se ele estiver em uso, aí a gente tem o CAPS AD aqui em Araraquara, que desenvolve um trabalho aí fantástico, né? Tem uma equipe fantástica aí que é conduzida, né, pela gestora Estela Dias, né, que desenvolve um trabalho muito bom aqui na cidade. Além disso, na cidade a gente ainda não tem um CAPS IJ, que é o CAPS Infanto-Juvenil, mas a cidade, pelo número de habitantes, ela já comporta um CAPS Infanto-Juvenil, provavelmente está em processo aí de análise para que esse CAPS venha aqui para a cidade, mas enquanto a gente não tem esse CAPS IJ, Infanto-Juvenil, aqui na cidade a gente tem o espaço Crescer, que atende crianças, né, de até 11 anos e 11 meses, e a gente tem o Centro de Referência do Jovem e do Adolescente, que atende adolescentes aí de 12 anos até 18 anos, e isso pode ser estendido aí até os 20 anos, 21 anos de idade, dependendo da situação. Isso pode ser conversado para só depois ser redirecionado esse paciente, seja para o ambulatório ou seja para um CAPS. E aí, para eu finalizar aí a minha fala nesse sentido, como que se dá, gente, a entrada de um paciente no CAPS, né? Ele se dá através de duas formas, através dos encaminhamentos, seja esse encaminhamento do serviço público, ou seja esse encaminhamento do serviço privado, ou qualquer outro serviço, né? Seja uma empresa, seja uma escola, pode estar ligando para a gente para discutir o caso, e o CAPS ele é o que a gente chama, ele é porta aberta. Então, se ele é porta aberta, a gente tem que acolher esse paciente através do que a gente chama de demanda espontânea. Então, assim, qualquer cidadão que tiver alguém na família que está
em um sofrimento mental grave, severo e persistente, em situação aí de necessidade de tratamento, essa família ela pode estar procurando o CAPS, seja através de telefone, ou seja através de forma presencial, e lá a gente vai sentar com essa família, a gente vai entender o que está acontecendo, e aí a gente vai marcar o atendimento para que esse paciente venha junto com a sua família para um primeiro acolhimento. E aí, se esse paciente for resistente, né? Se esse paciente não se reconhecer como doente, aí de repente a família fala, olha, eu não consigo levar porque ele não se vê como uma pessoa doente que necessita de um tratamento. Não tem nenhum problema, a gente vai acolher essa família, a gente vai marcar uma visita domiciliar para a gente tentar sensibilizar esse paciente, e aí é importante que quando a gente vai fazer essa visita domiciliar, a família ela nos espera para nos atender, para a gente dar início a essa conversa, né, com esse paciente, mas é importante que a gente, profissional do serviço especializado, antes da gente ir até a casa do paciente, tentar sensibilizá-lo, é importante que a gente passe no território desse paciente lá, no, no posto de saúde, para que a gente vá junto com algum profissional do posto de saúde, exatamente para a gente estreitar esses laços desse paciente ali no território, com os profissionais do território, onde muitas vezes esse paciente até ele já tem o quê? Ele já tem um vínculo com essa pessoa do território, então vai ficar mais fácil da gente sensibilizar ele para um tratamento, né? Num centro de atenção psicossocial ou outro equipamento aí do serviço especializado ou do serviço terciário, que no caso o hospital psiquiátrico. E por último, a gente tem o ambulatório de saúde mental do adulto aqui em Araraquara, mais conhecido como CRASMA-A, que é Centro de Referência Ambulatorial de Saúde Mental, que também é um equipamento muito importante dentro da saúde. Travou. Gente, boa noite. Travou. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo aqui? Caiu? Paulo. Gente, vocês estão me ouvindo aqui? Sim? Eu acho que caiu o Paulo. Bom, então eu vou tentar aqui chamar ele novamente. Deixa eu ver o que aconteceu.
Eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo aqui chamar o Paulo de novo. Eu estou tentando mandar o convite para ele aqui, gente, mas não está indo. Vamos ver. Eu acho que agora foi. Chegou. Tecnologia. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu estou conseguindo. O pessoal está conseguindo me ouvir? Eu não consigo enxergar os comentários, que eu tenho problema de vista, Ana. Você sabe se esse pessoal está me ouvindo bem? Gente, vocês estão ouvindo o Paulo? Eu estou ouvindo bem. Vocês estão ouvindo? Sim, estão ouvindo, Sim. Paulo. Então, só para eu finalizar a minha fala, né, a gente tem como equipamento aí de saúde, né, preconizado pela RAPS também, o CRASMA-A, que é Centro de Referência Ambulatorial de Saúde Mental do Adulto aqui de Araraquara, que também desenvolve um trabalho muito importante com a equipe multiprofissional, o qual a gente tem um privilégio aí de trocar figurinhas aí também, porque muitas vezes o paciente ele chega em crise para a gente tira ele da crise. Se o paciente está estabilizado, aí a gente manda o paciente para o CRASMA-A para dar continuidade a esse tratamento aí de forma ambulatorial. Então, gostaria de parabenizar também a esse equipamento e aos profissionais que lá trabalham, né, no CRASMA-A de Araraquara. E aí, Ana, agora é com você. E desculpe-me aí a falha técnica, que são coisas que fogem ao controle, né? Agora é com a Ana. E obrigado. Imagina, respira aí. Bom, gente, então eu vou falar um pouquinho aí da minha experiência enquanto pesquisa, né, enquanto participante, né, parabenizar o Paulo aí pelo testemunho, né, por estar colocando aí fatos, né, da vida dele, né, eu acho que isso é importante, né, porque às vezes a gente precisa extravasar, né? E cada um tem uma maneira, né? Principalmente agora, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? De que forma que a gente coloca as emoções para fora, né, Paulo? Eu não sei se eu estou errada, né? Mas numa dos nossos encontros aqui, nós falamos muito sobre isso, né? Que a gente precisa também colocar a nossa dor para fora, né? E nem sempre, né? Eu acho que a gente não precisa ser internado, né? Eu acho que existem várias formas, né, da gente extravasar, da gente se tratar, da gente melhorar, né? Porque eu até falei com o Paulo isso hoje. A vida, ela está em movimento, né? Nós estamos em movimento, né? E nem todos os dias são bons, né? Então, cabe a nós também saber como que vamos nos melhorar, né? A nossa perspectiva, né? De que forma que ela vai nos trazer aí dor, nos trazer sofrimento e nos trazer aprendizado, né? Então, eu acho que isso também é muito bacana de se pensar, né? E a gente não precisa ser o tempo todo aí correto, né? Depois eu até vou colocar uma fala aí da Anice da Silveira, né? Que ela fala muito isso, que a gente não precisa ser o tempo todo, a gente precisa, tem hora que a gente precisa extravasar, né? Então depende muito do momento, né? E isso até cabe agora, pelo momento que a gente vem vivendo, né? O momento que a gente, o que a gente está passando. Cada um tem uma forma, né? De viver, né? Então, na parte prática, né? Eu sei que tem muito aluno assistindo a gente, tem muitos profissionais da área, né? Da saúde. Então, assim, o que eu queria falar dessa vivência prática, né? Como que são aí esse grupo, como que é o grupo comunitário, né? O que o Paulo colocou aí nessas rodas terapêuticas, né? Que ele participa,
né, que ele sempre está junto. É que nós somos assim, a atuação da equipe, né, nós somos uma equipe multidisciplinar. Então a gente trabalha aí com a equipe médica, com os psicólogos, com os terapeutas, né, e com a enfermagem. Então, essa roda de conversa, ela busca, assim, resolver algumas questões, né? Resolver, tentar, de uma certa forma, colocar o paciente, né? A pensar de uma forma diferente, onde ele vai achar um meio, né? De permanecer, de estar junto, né? De até mesmo se curar, né? E até mesmo tentar e manter o equilíbrio, né? Então, na segunda fase da roda de conversa, tem o compartilhamento de vivências, né? E eu já participei de uma roda de vivência que um dos pacientes ele relatou assim: nossa, eu lembro da minha mãe fazer café mas eu lembro do cheiro, eu lembro da forma que ela fazia, né? Mas eu não convivi tanto com ela, não tive a oportunidade de conviver, mas eu lembro, né? Então o cheiro, né? A forma, e aí no outro encontro, uma outra paciente, ela relatou, nossa, ele fez eu lembrar também da minha avó, da forma como que ela fazia. Eu comecei a pensar na minha família, eu comecei a pensar nas pessoas que estavam à minha volta, que sempre estavam comigo, né? Então, quando a gente fala em roda de vivência, né, em compartilhamento de vivência, né, a gente coloca muitas experiências da gente no cotidiano, né? E nos traz boas lembranças muitas vezes, né? Claro que também, né, tem as lembranças que são mais marcantes, né? Que nem sempre a gente quer lembrar ou a gente quer vivenciar, né? Então, é muito importante. Uma outra coisa também que eu vejo, né, que eu vivencio muito, né, eu acho que a gente pensa e tem muito isso também, é a questão do cheiro e a questão da música também. A música nos traz alguns pensamentos, nos traz lembranças, né? Então, e a terceira, né, na parte prática, a gente pensa também nas repercussões pessoais. O que repercute isso para mim? O que traz isso para mim? Né? O que a gente precisa levar em conta? O que é permanente? O que fixa? O que nos faz bem? Né? Então, o motivo aí desse encontro, né, dessa live, dessa luta, né, dessa resistência, né, é a gente pensar que a dor, ela mostra que a gente está vivo. Né, Paulo? Você me corrija aí se eu estiver errada. Precisa Né? ser vivenciada, né, Ana, para ela ser ressignificada. Né? Através da dor, Isso, a né? gente ressignifica a nossa vida, a Isso, nossa história de vida também, né? né? Isso. Então é através da dor muitas vezes a gente aprende com ela, né? A gente pensa, não, esse caminho eu acho que eu já percorri, né? Eu estou trazendo um pouco para a vida prática mesmo, né? Enquanto enfermeira, tá? Então, o que a gente quer falar, assim, que os manicômios, né? Antigamente eles dopavam essa dor, né? Dopavam muita medicação, né? Existia aí, se a gente for pesquisar a fundo, se a gente for falar a fundo, aí existia eletrochoques, né? Que vocês podem até me questionar. Hoje, né? Para você ter um eletrochoque, para você fazer parte desse tratamento, tem que ter um estudo, tem que ter um acompanhamento muito sério em cima disso, né? Nós falamos sobre isso, né, Paulo, num dos encontros, né? Então tem pesquisas em cima disso, tá? Então, antigamente se fazia isso, E, né? E o que a gente e aí, pensa? Ana, Sim, pode e falar. aí o eletrochoque, hoje em dia, ele ainda é uma prática, infelizmente, né, eu diria, reconhecida, porém ele é utilizado em último caso. Então, eu, em toda essa história de minha formação e depois de profissional, nunca vivenciei alguém sendo encaminhado para um tratamento dessa forma,
mas ainda existe. É uma prática que, infelizmente, ela ainda é reconhecida, mas esgotada todas as condutas terapêuticas, né? E é indicado para aquele paciente que ele é crônico, crônico, que não responde a medicação nenhuma. Aí sim é que se pensa na questão do ECT, Isso. né? Isso, e é importante você colocar essa questão quando se esgota todas as possibilidades, né? E através de acompanhamento, através de estudos, né? E aí sim, tá? Então, o que que eu quero falar, assim, enquanto ser humano, enquanto enfermeira, enquanto algumas vivências, né? Que a gente não precisa trancafiar a dor, né? A gente tem que colocá-la para fora, né? A gente, de uma certa forma, a gente tem que colocar. A gente precisa trancafiar, né? Nem todos os dias a gente está bem, né? Então, eu acho que isso é importante para nós também, né? E nos traz essa humanização conosco também, né? Além da gente pensar no paciente, no ser humano, né? Porque, infelizmente, né, a nossa mentalidade, né, o Paulo colocou isso muito bem, né, a nossa mentalidade ainda é de exclusão, a diferença, né? Então, a gente precisa tentar mudar isso de alguma forma, né? É por isso que a gente luta, por isso que a gente resiste, né? Por isso que a gente está em busca, né? De novos conhecimentos, né? De novas estratégias, de novas vivências, né? Então, a gente não precisa trancafiar dor nenhuma, tá? Então, é uma outra coisa que eu gostaria de deixar também em relação não só a atuação da equipe, né? Mas eu sempre falo isso em sala de aula, né? Sobre as políticas públicas de saúde. A gente precisa entender um pouquinho, sim, de política, né? A gente precisa saber quais são os nossos direitos, né? O Paulo colocou bem aí também essa questão das internações, né? Que nós não temos leitos, né? Apesar de ter um projeto que precisa trazer o paciente, né, para o convívio, né, tem projeto em andamento, mas a gente precisa saber quais são os meus direitos, né, o que tipo de tratamento que eu quero ter, que a minha família quer que eu tenha, né, então eu acho que a gente precisa buscar esse caminho, estar aberto a esses caminhos, né, e aberto aí a mentalidade a abrir, né, um pouco para essa questão da exclusão, né, da diferença, tá? Então, a gente precisa pensar em novas experiências também, né, de grupo, de pessoa, de que forma que a gente vai tratar, de que forma que a gente vai tentar ir em busca do melhor para o paciente, tá? Enquanto aí humanização da assistência, né, Paulo? Ana, é muito boa a sua fala, né? E se você me permite, quando você fala aí dessa questão, né, de permitir que o paciente coloque essa dor para fora e vivencie, né? E aí é importante a gente, enquanto profissional de saúde, a gente mostrar para o paciente que nós estamos ali junto com ele, vivenciando aquela dor, que é uma dor necessária, né, para que ele possa ressignificar a sua vida. Então, o paciente, a gente precisa demonstrar isso de forma muito clara, de forma muito afetiva, que ele não está sozinho ali naquele equipamento de saúde, né? Então, isso é bem importante. E a outra coisa que é importante, né, da questão aí da atuação da equipe de enfermagem, dos enfermeiros aí dentro do CAPS, né, como você bem colocou, né, ele não tem que ser engessado, né? É tanto que nos CAPS a gente tem os núcleos dos saberes, né, da psicologia, da psiquiatria, da enfermagem, da TO, do assistente social, né? Então a gente tem atividades específicas desses núcleos, mas a gente não pode esquecer que a gente é um profissional de saúde. Então, eu vou transitar no meu núcleo, mas eu vou transitar no núcleo da saúde mental. E aí, nesse sentido, um profissional que labora dentro de um CAPS, né, ele não vai ficar preso só naquelas atividades que pertencem ao núcleo dele. E aí, quando a gente pensa na questão da enfermagem, né, eu acho muito legal porque no CAPS, para vocês terem ideia, né, a gente faz grupo
terapêutico, a gente faz grupo terapêutico de manutenção, a gente faz grupo de empoderamento feminino, a gente faz grupo de entradas, os mais diversos profissionais, e dentre eles, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, ali junto com a gente. Né? Então, o pessoal da enfermagem, dentro de um CAPS, né, quem for pensando que vai trabalhar no CAPS dentro de uma forma engessada, só dispensando medicamento, fazendo aplicação de aldodecanoato, está enganado redondamente, né? Até porque a gente não tem uma grande quantidade de paciente para tomar tanto aldodecanoato assim, né? Então, assim, 6 horas de trabalho não vai se restringir só a isso, e sim a participação, né, no acolhimento desses pacientes nos mais diversos grupos que existem aí dentro dos CAPs, né, Ana? E uma outra coisa que a gente sempre discute, né, eu sempre gosto de falar também, que nós devemos ser agentes facilitadores. Né? Então, a gente precisa pensar em facilitar o processo. Né? E aqui até a Gabi colocou, né? Nós não devemos julgar jamais o paciente. Né? Ele não escolheu aquilo. Tá? Então, eu acho que a gente precisa facilitar, sermos facilitadores, né? Não pensar em exclusão, não pensar em preconceito, né? Porque muitas vezes ele se sente acuado, né? E ele não volta. Né? Então, a gente precisa pensar nessa forma aí de humanização da assistência, né? De que forma que eu vou atender. Né? Então, eu sempre falo isso em sala também, né? Que independente, né, de qualquer coisa, né, de qualquer o que está se passando, a gente precisa ter amor, né? Quando a gente coloca amor no que a gente faz, né, quando a gente transmite isso para outra pessoa, né, para o paciente, para quem a gente está convivendo, né, para quem a gente atende, ele já se sente acolhido. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Esse lado humano, né? Esse lado aí de estarmos junto do paciente, em facilitarmos para ele. Né? Acho que facilitar o tratamento, facilitar o acesso, né? Também é muito importante, que a gente facilite de uma certa forma, do jeito que a gente pode fazer, né? Eu acho que isso também é importante, para ele se sentir. Né? Eu acho que isso é muito importante. Uma outra questão também, né, se você me permite aí colocar, né, a gente está se reconstruindo e construindo todo dia. Né? Nós estamos em processo de construção. Né? Então, é perfeitamente aceitável, né, nós aí nos colocarmos aí de uma forma humana, de uma forma profissional, né? E como você bem colocou, sem estarmos engessados. Né? A gente não precisa estar engessado, a gente precisa estar leve, né? A gente precisa ser de verdade e ser humano. Né? E se você, enquanto profissional, né, não estiver bem, né, busque ajuda também, né? Busque estar aí. Né? Eu sempre falo, a gente escolheu essa profissão. Né? A gente escolheu estar junto, a gente escolheu ajudar. Né? E às vezes também a gente precisa de ajuda. Né? Então, acho que isso também é muito importante, sem engessar. E o E acolhimento. aí, Ana e todos que estão assistindo, né? Nós já estamos aí encaminhando para a reta final, né? Caminhando aí para a reta final, né? Foi muito acaloroso, né? Essas reflexões eu acho que vai fazer com que as pessoas de casa reflitam bastante, as pessoas que estão assistindo, porque às vezes tem um entendimento deturpado, né? De toda essa situação e tem um entendimento também deturpado no que diz respeito ao paciente aí com transtorno mental. Então, muitas vezes a sociedade acha que o paciente que tem transtorno mental, né, ou que tem uma esquizofrenia, ele vai sair por aí agressivo, batendo em todo mundo, matando as pessoas, e a gente precisa quebrar isso, né, porque isso é o que o noticiário acaba noticiando de uma forma completamente inadequada, mas a gente sabe que a nossa prática, né, a gente não vivencia isso de uma forma tão maciça o quanto os noticiários
noticiam. Pelo contrário, né? São pessoas como a gente, pessoas extremamente amáveis e que precisam dessa afetividade para reconstruir a sua vida. Então, Sim. assim, para finalizar, e aí depois a gente vai deixar aberto aí para umas 5 questões e depois que terminar a live a gente vai tentar responder a todos um a um, mas a gente vai abrir para 5 perguntas, claro que a Ana vai ler, porque, gente, eu não consigo enxergar nada, preciso voltar ao oculista, porque eu só enxergo coisas, riscos pretos aí, porque a letra é muito pequena. Mas para finalizar, né, é nessa perspectiva que para encerrarmos a nossa reflexão de hoje, a gente precisa dar um grito, né? A gente precisa lutar no bom sentido, né, pela permanência dos tratamentos ambulatoriais no território de abrangência desse paciente e dessa família, né, dentro daqueles equipamentos que eu fui falando um a um para vocês, né? E o último ponto, a gente precisa gritar e a gente precisa lutar para não ao retrocesso das políticas públicas de saúde mental, né, e de saúde em geral impostas pelo nosso atual governo federal, né, que vem destruindo aí, né, algumas áreas aí da sociedade, vem destruindo aí os serviços de saúde, né, querendo ter esse retrocesso de fechamento dos equipamentos que oferecem tratamento de forma ambulatorial para que se invista apenas e somente na questão do hospital psiquiátrico. Então, isso é um retrocesso, haja vista todo o ganho que nós, enquanto profissionais, que nós, enquanto pacientes, e que nós, enquanto família, a gente vem tendo ao longo desses anos de luta, como a Ana explanou aí muito bem, colocando cada ganho aí que a gente teve, né? Então, não a esse retrocesso aí que a gente está vivenciando, e sim a luta para a permanência do SUS, né? Sou um defensor ferrenho do SUS, né? Sou um militante da luta antimanicomial e do movimento da reforma psiquiátrica, então não posso me calar diante dessa situação, porque se eu faço isso, se eu me calo, eu vou estar sendo conivente e eu vou estar sendo também covarde enquanto profissional da área da saúde que vislumbra, né, esse tipo de atendimento ambulatorial. E aí a minha colega, antes de fazer as considerações finais, eu gostaria também de agradecer a gestora do CAPES Mental de Araraquara, o qual eu trabalho, na pessoa da Gláucia Dias, e também gostaria de deixar um beijo e um abraço muito especial à minha mãe, Maria do Socorro, e à minha irmã, Sara Lima, que está assistindo a esse evento lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e faz uns 10 anos ou mais que a gente não se encontra presencialmente, e aí vamos ver se este ano tudo corre bem para a gente matar um pouco aí das saudades aí de forma mais presencial, com um abraço e ficando lá dando trabalho aí por uma semana junto com ela. Então, Ana, agora é com você, né? Obrigado aí a todos, desculpem-me qualquer coisa, a Ana faz o encerramento e a gente abre aí para 5 questões. Ana, é contigo. Bom, então eu queria ler aí uma fala da Anice da Silveira, que nos traz aí uma reflexão e nos traz também para a realidade, né? Eu acho que, de uma certa forma, eu sempre vivi baseado nisso, né? Então ela fala assim: não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas ajuizadas. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Nice da Silveira. Então, nos traz aí, né, uma reflexão bem profunda, né, que
que é o que a gente trouxe, né? Que a gente falou, que o Paulo colocou muito bem, né? Que eu coloquei algumas vivências, né? Da imaginação, o cheiro do café, a música, né? Então a gente precisa se indignar, se contagiar, né? Se espantar, né? Eu acho que faz parte da vida, porque a vida está em movimento, né? Nós estamos em movimento. Então, cada dia é um dia, né? Cada dia a gente precisa aí de estarmos vivendo da maneira que a gente vai caminhando, né? Que a gente vai percorrendo, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu agradeço aí a paciência de vocês, né? Vocês, né, que estiveram, né, que estão aí junto com a gente, nos incentivando, nos motivando, né? Isso é muito importante, é isso que nos traz força também, né, para continuar, porque a gente precisa também disso, né? A gente precisa, nossa, eu posso, hoje eu vou ajudar tal pessoa, hoje a tal pessoa me ajudou, né, em palavras, em gestos, em atitudes, né? Então eu acho que isso é o mais importante. E eu gostaria de colocar também que o amor cura tudo, né? Eu acho que é nessa fala aí que eu encerro, né, a questão da humanização e do amor, né? Se a gente coloca amor em tudo que a gente faz, fica mais fácil, né? Nem todos os dias são fáceis, mas a gente precisa tentar continuar, né? E isso traz agora para a gente no momento que a gente está vivendo também, né? Nem todos E, os dias estão sendo fáceis, né? Mas a gente precisa buscar aí o melhor para todos. e Mas se também, tiver Ana, que né? surtar, a gente surta, né, Paulo? Exatamente. E também pedir desculpas, né? Porque a gente não sabe tudo, na verdade, isso aqui é um ato simbólico e a gente está em um processo de construção junto com vocês, porque a gente não sabe tudo, né? A cada dia a gente A aprende gente mais aprende. com os pacientes, com as famílias, com os nossos colegas de trabalho. Então, a gente não teve a pretensão de achar que a gente sabe tudo, mas foi apenas um convite muito humilde a uma reflexão sobre questões aí tão importantes aí dentro da saúde mental. Então, meu muito obrigado aí, desculpe-me aí por alguma falha, me desculpe aí o nervosismo que sempre dá aquele nervosismozinho, que é isso que me incentiva a fazer esse tipo de evento cada vez mais, mas isso é o que me torna humano também. Esse nervosozinho aí que a gente tem e eu acho importante dividir isso com vocês, porque a gente é humano também, né? E aí a gente abre para Eu, perguntas. nervoso eu fiquei quando você caiu aqui, viu? Falei, pronto. Ferrou. Então a gente abre aí para 5 questões. Se você puder ler, se você estiver enxergando, Tá. eu agradeço. E aí a gente fecha. Gabi, uma eterna troca, aprendemos uns com os outros sempre. Obrigada, Gabi. Tenho parabéns a todos. Arilma, parabéns aos dois pela live, grata por ter vocês como professor. Lembrando que a gente aprende muito também com os nossos alunos, né? É uma troca, né? Eu aprendo todos os dias. Que mais? A Silvia Mantuanelli, né? Não é o sujeito Antonelli, necessitado que precisa inserir nessa sociedade, e sim a sociedade aprender a respeitar o sujeito. Nossa, falou tudo. se Que inserir apesar na dos realidade do sintomas, sujeito, né? isso que apesar dos sintomas, ele está nesse mundo. Não, bacana, é fato, né? Ana, A Ana, Sara, sua irmã, tá te dando parabéns. Fala, Paulo.
Obrigado. Ana, você me ouve? De todo Sim, mundo? Tem uma sim. pergunta aqui bem interessante da Roberta Gomes Almeida, que ela coloca assim, ó, família sofre com o sofrimento do paciente e como amenizar, né? A família Uhum. sofre sim, e sofre tanto quanto esse paciente sofre. Como amenizar, gente? Procurando o tratamento adequado, né? Para ter um apoio dessa equipe especializada através dos grupos de família que a gente oferece, de estar participando junto com esse paciente aí da consulta médica, estar supervisionando aí a tomada de medicação desse paciente até que ele retome a sua autonomia, né? E os grupos que ele serve muito, né, como um espaço para a gente dividir aquela dor, né, e para a gente acolher essa dor desses familiares. Então, a família sofre e a forma de amenizar é a gente inserindo o paciente, o nosso familiar, num tratamento adequado e a gente também se inserindo aí nesse tratamento de forma adequada. Então, às vezes a família fala, mas ele é o doente, eu que tenho que vir. Tem, porque não é só o paciente que está doente naquele momento, não é só o paciente que está sofrendo naquele momento, a família também, e ela precisa ter aquele espaço terapêutico, né, para amenizar essa dor, essa angústia, e para ela perceber o quê? Que ela não está sozinha aí também nesse processo de recuperação e de inclusão social aí desse paciente através do seu tratamento. Então é dessa forma, Roberta Almeida, que se ameniza aí a dor tanto do paciente quanto a dor da família. Não sei se eu respondi, né? Mas é isso que eu vejo no É aquilo que momento. a gente vem colocando, né? Que é importante que a gente acolha a família, né? É importante que a gente também dê suporte à família, né? No conhecimento mesmo, né? Da patologia, né? Do tratamento, de como ele vai ser desenvolvido, porque a gente precisa pensar também, né, Paulo, que ele precisa ter esse tratamento também na residência, né, na casa. Ele precisa dar sequência, né? Então a família E também tem que estar preparada, né, para isso. É importante também isso. Né? Até nessas rodas de isso. conversa, né, nesse grupo terapêutico, né, às vezes o paciente ele nos traz isso, né? Ele relata essas questões, né, da família, né, que não às vezes, mas a gente precisa preparar a família para isso, tá? Que Luana, mais? tem uma pergunta Oi? aqui que é extremamente importante, que é feita pela Gabriela Barbosa, nossa ex-aluna, e hoje também Uhum, uma querida nossa. Então, a Gabriela uhum, pergunta: gostaria de saber como estão sendo feitos os atendimentos durante o período de pandemia. Então, assim, é uhum, importante a gente ressaltar que os CAPs estão atendendo, estão de portas abertas atendendo, claro, que o que a gente não está fazendo são os grupos, né? Que dentro de CAPs a gente trabalha na perspectiva de grupos, dentro dos outros equipamentos que eu falei, da saúde mental, a gente trabalha na perspectiva de grupos, mas os grupos não estão existindo, mas estão existindo os atendimentos de primeira vez, né? Quando realmente é necessário, o CAPS vem atendendo, muitas vezes matriciando o médico lá do posto da atenção básica, quando não, a gente pede para encaminhar ele para a gente vai fazer o primeiro acolhimento e a gente vai pedir para que o paciente venha até o serviço, onde a gente vai fazer aqueles atendimentos breve, individual, aí por conta da pandemia. As receitas estão sendo garantidas, né? Então os médicos estão garantindo aí a continuidade do tratamento medicamentoso, com receitas para 30, 60 até 90 dias, dependendo da situação. E a gente no CAPS também está atendendo em regime de plantão, né? Então a gente está com o serviço aberto das 7 da manhã até às 19 horas e, né, se é um paciente nosso aí que está nessa situação aí angustiado, precisa desse atendimento, né? Ele vai ser atendido aí prontamente. A gente continua atendendo, só não naquela lógica dos grupos, porque não pode, né? Espero sim, que sim. logo, logo tudo isso passe, mas estamos aí com o serviço aberto aí, atendendo, tá? Isso.
que Quer complementar? mais? Acho que é isso. Tem mais uma pergunta Vocês aqui. estão, também tem a questão, né, de que vocês estão atendendo 0800, né? Ah, Ana, muito bem lembrado, obrigado. Importante Então, no que falar, diz né? Vocês respeito à estão... preservação aí da saúde mental da população de Araraquara, a gente tem um serviço de atendimento psicológico que foi implementado aí pela prefeitura nesse período de pandemia, onde tem um plantão psicológico por telefone para os profissionais que trabalham e tem um plantão psicológico aberto para comunidade também, que qualquer pessoa pode estar ligando lá e está tendo esse suporte. Muito, muito bem lembrado. Além disso, a gente tem o É, 0800 também aí da prefeitura, né, que trabalha uma equipe de profissionais aí para atender através de telefone todas as dúvidas que a população tem em relação ao Covid-19 através do 0800, né, onde vão receber orientações extremamente pertinentes, né, vai ter esse acolhimento mesmo que de forma telefônica e o direcionamento dessa pessoa aí, se for o caso de estar procurando uma unidade aí de saúde. Muito bem lembrado, Ana. Obrigado, viu? a Silvia está colocando aqui que é até às 18 horas. Até às 18 horas. Isso, né? Acho que das 7 da manhã até às 18 horas. Então, esse serviço aí é aberto a todos os munícipes de Araraquara. Então, é um suporte também. Né? É sabido que o CRASMA, que é o local onde a minha querida amiga Silvia Montuanelli também trabalha, faz parte da equipe, né? Eles também vêm realizando os atendimentos, igual a gente está fazendo lá no CAPS também, e de forma por telefone também, né? A gente vem ligando para esses pacientes, a gente vem acompanhando aí através do telefone, onde a gente liga toda semana para saber como está, como não está, e a gente deixa aberto, ó, está se sentindo mal, liga para a gente vai acolher pelo telefone, se não for possível, a gente vai pedir para que venha de forma presencial. Então, os nossos serviços de saúde mental continuam com o serviço ativo, mas nessa perspectiva aí para amparar as pessoas que estão passando aí por esse processo de pandemia, como nós também estamos vivenciando. Muito boa, Silvia. Muito obrigado, Silvia Montuanelli, pela questão, né? Uma questão extremamente importante que às vezes, né, com o calor da situação aí a gente não consegue lembrar de tudo. E a Silvia está falando aqui também que ou pode ser por videochamada. Isso, exatamente. Obrigado. É isso aí, né? Que mais, gente? Mais perguntas? Lembrando, né, que depois a gente está aí à disposição, tá? Para falar, para ouvir, né? Para melhorar também, né? Eu acho que é importante. Nós estamos vivendo um processo aí diferente, né, na nossa vida. Então, né, a gente também quer melhorar, quer estar engajado, né? Quer trabalhar para a melhoria de várias questões aí de saúde e políticas públicas, né? Eu acho que a gente está aqui para isso. Ô, Ana, Certo? para Oi? finalizar de vez, tem uma pergunta aqui que a Eloá, que é estudante do curso de enfermagem, ela coloca uma questão que eu queria que você respondesse um pouquinho e a gente complementa aqui, aí a gente encerra e depois a gente responde a todos. A Eloá, ela coloca assim, Eloá Poixá, ela coloca, no que se refere à saúde pública, em que pé está a aceitação dos políticos em relação a essa luta? Há uma conscientização da necessidade dessa mudança? O que você responde, Ana, para a gente? Olha, é através de muita luta, né? Eu acho que é por isso que a gente está empenhado nisso, né? De não para que não haja essa exclusão, para que não haja um retrocesso, né, Paulo? Então a gente precisa lutar e a gente precisa acolher, né? A gente precisa estar junto e a gente precisa esclarecer, né, os direitos enquanto cidadão, né, para que não haja um retrocesso, né? Então é uma briga,
né? Quando eu falo briga, não é, né? É uma luta mesmo, é diário. Né? A gente precisa lutar, a gente precisa mostrar os caminhos, né? Mostrar as melhoras, né? Eu falo que é por isso que cada um gosta de uma coisa ou faz uma coisa, né? É por isso que eu pesquiso, por isso que eu fico atrás, né? Eu vou atrás, né? Então, eu acho que a gente precisa estar junto e precisa desempenhar, precisa saber que ponto que está, o que aconteceu, né? Quanto tempo faz que isso está parado, né? Eu sempre falo isso nas aulas de saúde pública, né? Infelizmente, muitas leis, né? Nossa Constituição, né? Ela é antiga, né? É arcaica. Então, às vezes, a gente precisa ficar em cima, senão a gente perde no calar da noite. Né? Ô, Ana, e para complementar aí, né, a gente, para embasar a sua fala, dentro dessa perspectiva da pergunta aí, então, ultimamente, os políticos do nosso país não vêm dando atenção nenhuma, né, a essa luta. Por isso que eles querem que volte, né, a questão do tratamento apenas de forma hospitalocêntrica, que seria esse retrocesso. E aí, por isso que é importante a gente discutir política, porque a política ela faz parte do nosso cotidiano. Então, entra governo, sai governo, se aquele acredita nas políticas públicas que estão funcionando, ele vai dar continuidade. Se ele não acredita, ele vai querer destruir, como nós estamos vivenciando na pele essa situação. Então, os políticos aí que estão aí, sobretudo no governo federal, e aqui eu enfatizo o governo federal, na verdade, vem destruindo, está querendo destruir, vem destruindo, né, tudo aquilo que a gente conseguiu através da luta antimanicomial e do movimento da reforma psiquiátrica. Então, por isso que a gente precisa ter consciência política e saber quais as pessoas que nós estamos escolhendo para nos representar, para que a gente coloque pessoas que realmente façam leis para a coletividade, para contemplar a coletividade, e não para contemplar o seu individual ou o seu familiar ou os amigos da sua família. Então, assim, ó, vamos ter consciência. Política se discute, como eu ouvi muito bem da Ana esses dias, política se discute, futebol se discute, religião se discute, todo e qualquer assunto se discute, porque nós não somos tapados, nós somos seres pensantes e a gente consegue construir, sim, políticas públicas e lutar pelos nossos direitos, que provavelmente a gente vai fazer, a gente vai sair às ruas quando toda essa pandemia acabar para a gente lutar para a permanência dos nossos direitos. Então é isso, finalizo a minha fala aqui e aí a Ana Porque finaliza aí e a gente fecha e responde depois aí a todos. porque a gente precisa, além de lutar, né, a gente precisa acreditar que as coisas precisam mudar e precisam melhorar. Né? Nós temos aí pesquisas para isso, nós temos exemplos que as coisas podem melhorar. Né? Então, se discute sim. Eu falo que até para estacionar um carro, você tem que entender de política. Você tem que saber se você pode estacionar ou não naquele determinado local. Né? Então a gente precisa discutir, sim. Discutir não é brigar, viu, gente? Discutir é entender, saber, se colocar, se posicionar. Né? Então eu acho que isso é importante. Ok? É uma pena, né, que não foi ao vivo, que seria uma coisa bem acalorada, mas valeu a pena, né? Valeu muito a pena. E espero que esses momentos se repitam mais na frente com outras temáticas também tão importantes o quanto essa. Então, beijo no coração de vocês, beijo no coração da Ana. Ana, e muito obrigado por mais uma parceria aí que nós fechamos. Obrigado, CETEC, né? Obrigado a todos que participaram e a todos que apoiaram. Um beijão e fiquem com Deus. Gente, obrigado, né, por estarmos aí juntos até agora, né, pela paciência. Obrigado, CETEC.
Obrigado aos nossos colegas que estiveram aqui, aos nossos alunos e ex-alunos, né? Obrigada mesmo, de coração. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e se cuidem. Obrigada, Paulo. Obrigado, eu que agradeço. Imagina.